Uhul, boa tarde, pessoal. Bora lá. Meu Deus, caraca. Almoçaram bem pelo jeito, porque deve estar tudo cansado depois do almoço. A gente almoça, né, para ter mais energia para acompanhar aqui mais palestras da hora depois do almoço, mas vocês estão tudo cansados. Quem que aqui é dev? Cadê o pessoal dev aí? 3 pessoas, boa. Quem aqui é de negócio, sei lá, quem que é de teste, quem que é dono de empresa, coisa boa aqui, né? E o papo de tecnologia não para. E agora a gente vai falar, cara, essa pessoa aqui que eu vou chamar para vocês agora, essa é sensacional, hein? A galera, essa é cria da comunidade, uma pessoa que eu admiro bastante também. Ela vai trazer para vocês aqui uma parada legal que é, a gente faz às vezes as coisas tudo do vamos ver. E às vezes a gente não se preocupa se o que a gente faz impacta as pessoas ou não, e como impacta também as pessoas e as empresas, né? Então eu vou falar um pouco sobre o que é responsabilidade na tecnologia e o que sua empresa tem a ver com isso. Nossa querida Simara Conceição, salva de palmas para ela, pessoal, vamos lá. Uhul! Bora! Boa tarde! Boa tarde! Vamos animar, né? Que volta do almoço, pelo amor de Deus! Que alegria ver meus amigos aqui na primeira fila. Muito obrigada, viu? Gente, boa tarde. Essa conversa hoje é um convite. É um tema muito novo. Então, é um convite para a gente debater juntas e para a gente buscar se aprofundar futuramente. Belezinha? Vamos ter esse combinado? Então tá bom, vamos começar. Pra lá, né? Boa. Eu trouxe aqui algumas tecnologias. Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ler. Tá? Vão lendo. Antes de tudo, deixa eu fazer minha audiodescrição para quem precisa de acessibilidade. Eu sou uma mulher preta, estou usando tranças, uma grande trança formada de tranças também pretas e longas. Usuária de óculos, estou usando aqui um blazer lilás, talvez, roxo. E atrás de mim o slide aqui da apresentação, certo? Agora sim. E meu sinal em Libras é tocando o dedo indicativo aqui, indicador no meu sinal e fazendo S. Agora sim, devidamente apresentada, eu quero contar uma história. Provavelmente, enquanto você se arrumava, algumas pessoas gostam de passar roupa, né? Eu não passo, mas algumas pessoas gostam. E aí, provavelmente, você pegou a sua tábua de passar. Outras pessoas gostam de escovar os cabelos. Então, você pegou a sua escova e foi escovar o seu cabelo. Outras pessoas moram em lugares com infraestrutura que possuem aquecedor, né, na casa para ter ali um banhinho quente. Então, algumas pessoas também têm um sistema de segurança na sua casa, certo? E enquanto você vinha para cá, ou você utilizou no seu carro, se você veio de carro, um GPS, ou a pessoa de aplicativo usou um GPS, né? E provavelmente você pode ter recebido uma ligação também, que foi uma ligação por voz usando dados, ou foi uma ligação por vídeo usando dados. Beleza. Eu enfatizei aqui algumas dessas tecnologias que estão aqui atrás de mim, certo? São mais de 20. Não vou ler todas. Vocês conseguiram dar uma olhada aí, né? Conferir. Aí, beleza, eu vou fazer um exercício. Esse é um site que as pessoas desenvolvedoras, né, da comunidade usam muito, que é do GitHub. Então, o exercício é, se você fosse montar ali fisicamente, quem são as pessoas inventoras e cientistas das tecnologias que eu falei? Qual seria a cor de pele dessas pessoas? Qual seria a tonalidade dos olhos dessas pessoas? Qual seria a tonalidade dos lábios, né? Qual seria a textura desses lábios? Como que seria também a textura dos cabelos? Geralmente, quando a gente vai jogar algum videogame, né, a gente monta a nossa própria skin. Eu gosto muito de jogar. Me procurem lá, na PSN depois. Mas como vocês imaginariam?
esse é um exercício que eu quero que todas façam aqui junto comigo. Como você imagina, fisicamente, as pessoas que inventaram GPS, possibilidade de ter computador pessoal em casa, possibilidade de ter fibra ótica, internet mais rápida, ligação por vídeo, por voz. Como você imagina, fisicamente, as pessoas cientistas e inventoras dessas tecnologias? Tá combinado? Vai todo mundo imaginar aí, né? Então tá bom. Enquanto vocês estão fazendo esse exercício, vou me apresentar, mas não percam o foco. Pensem, reflitam aí. Antes de tudo, eu sou filha amada dessas duas pessoas aqui. Me emociono toda vez que eu coloco eles no palco. Minha mãe, Cida, doméstica. Meu pai, Ninho, caminhoneiro. A gente lá de Alagoinhas, interior da Bahia. E, antes de tudo, eu sou filha amada. Antes de falar qualquer coisa de minha profissão. Eu também tenho 2 cachorros. Bob e Vicenzo, meus filhotes. Gosto de viajar nas minhas horas vagas. Amo conhecer novas culturas, novos lugares. Sou Tec Maromba. Alô, Tec Maromba! Inclusive, usem a hashtag Tec Maromba, tá? Silvia, Lida. Usem a hashtag Tec Maromba e também acompanhem esse movimento que são pessoas tecnologistas buscando ter saúde no dia a dia, incentivando outras pessoas a levantarem e se mexerem, né? Porque assim a gente produz melhor e produz com mais qualidade, tem mais qualidade de vida. E, como eu falei, gosto também de jogar, né? Nas horas vagas. Mas como eu cheguei aqui? Eu fiz uma migração de carreira, vindo de uma área completamente diferente, depois dos 30 anos de idade. Então, lá em 2019, eu dei meu primeiro Olá Mundo, né? Quem é da área de tecnologia sabe o que isso quer dizer. Eu tive meu primeiro contato com programação. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu me tornei LinkedIn Top Voice, eu, de estudante, me tornei educadora, ajudando também outras pessoas diversas a entrarem no mercado de tecnologia. E, além disso, atualmente eu estou como pessoa desenvolvedora na ThoughtWorks, que é uma consultoria global de software, e também crio conteúdo. Então, eu decidi contar a minha história, porque a gente acha, às vezes, que nossa história não tem... que valor que tem, né? Contar sobre quem sou eu, ou qual a minha trajetória. E a gente não se toca que algumas pessoas estão se espelhando na gente. A gente não se toca que muita gente está observando. Simarinha, lá dos anos 90, que não fazia ideia que ia trabalhar com internet, com computador, porque eu não tinha em casa. Eu lembro que, na época da escola, eu tinha que ir para a casa de um amigo para usar o computador, para usar a internet, que ainda não tinha na minha casa. Então, eu nunca imaginei que hoje poderia estar aqui, no palco, falando com vocês sobre tecnologia. Certo? E, para quem quiser acompanhar meu conteúdo, eu conto um pouco da minha trajetória, faço tutoriais para pessoas iniciantes também, no canal Quero Ser Dev. Certo? E também no podcast Quero Ser Dev, que nasceu na época da pandemia, quando eu deveria fazer terapia, mas criei um podcast para contar essa história toda, né? E essa minha transição de carreira, esse desejo genuíno, né? Quero ser dev. E essa é a minha motivação para estar aqui, trocando uma ideia com vocês, é ajudar a colaborar para que a gente tenha uma redução dessa lacuna de gênero e de raça no mercado de tecnologia. Ninguém esqueceu do exercício, né? Vocês estão lembradas do exercício? Imaginar como é fisicamente as pessoas inventoras de algumas tecnologias revolucionárias, como GPS, fibra ótica, computador pessoal, console de videogame, botão de pause de videogame. Meu Deus, é revolução, tá? Vocês imaginaram? Honestamente, as pessoas que vocês imaginaram, elas se parecem comigo? Elas têm um quadril largo, um cabelo crespo, nariz e lábios largos e pele escura? Honestamente?
E sabe por quê? Vocês não imaginaram essas pessoas parecidas comigo? Porque hoje, o imaginário coletivo, ele parte de um assunto, que é esse daqui, ó, racismo estrutural. Foi por esse motivo que vocês não conseguiram imaginar que as pessoas cientistas, inventoras, intelectuais e à frente do seu tempo eram pessoas pretas, certo? O Brasil viveu mais de 300 anos de escravização da população negra. E depois de quase mais de um século, a gente ainda carrega com a gente esse tipo de imaginário, certo? Em que pessoas pretas não possuem lugar em profissões de intelectualidade, certo? E aí nosso ministro dos Direitos, né, falou que racismo estrutural, longe de ser uma anomalia, é o normal. Independentemente de aceitarmos o racismo ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. O que é normal hoje para a sociedade é que eu, a terceira geração da minha família, quarta na real, fosse doméstica também. Porque minha bisavó foi, minha avó foi e minha mãe é. Então, a estrutura da sociedade esperava que eu tivesse aqui, e muita honra para as pessoas que estão aqui limpando. Minha mãe me criou assim, certo? Muita honra para elas, mas a sociedade esperava que eu estivesse aqui limpando e não com o microfone na mão para falar de intelectualidade, certo? E aí, ó, pretos e pardos, hoje no Brasil, a gente é maioria, 56%. E a gente é minoria nos espaços de cargo de gerência de empresas. A gente está entre os mais pobres. Entre os mais pobres, a gente é 75% dos 10% mais pobres. E entre os que morrem, pessoas pretas têm 2,7 vezes mais chances de serem assassinadas do que pessoas brancas. Por que eu estou falando disso tudo? Para poder falar de tecnologia. Vamos reimaginar esses talentos? Esse é meu convite para vocês, tá? Olha aqui a carinha de alguns deles. Se parecem comigo, eu fico muito feliz. Quando meu cabelo não está com trança, fica igualzinho o de Valerie. Eu fico muito feliz, eles se parecem comigo. Mas ninguém me falou na escola isso. Então, a gente tem ali Felipe, que criou o computador mais rápido do mundo. É um nigeriano que precisou sair da escola, precisou parar de estudar numa escola, porque teve guerra civil no país dele, então ele precisou viver como uma pessoa refugiada com a família dele, e ele continuou estudando sozinho. Depois ele fez uma prova de equivalência para conseguir entrar na universidade. E uma frase muito legal dele é que ele fala que para inventar novos computadores, tem que inventar uma nova ciência da computação. Eu estou falando de revolução na dinâmica social, certo? Gladys West, conhecida como a mãe do GPS. Valerie Thomas, que foi a segunda mulher negra que entrou na NASA. E ela fazia, de forma tridimensional, pesquisas para que as imagens pudessem ser vistas de forma tridimensional. E isso originou os filmes, né? É a origem da tecnologia 3D. Assim como Gladys West trabalhou também numa base naval, agora eu esqueci o nome, mas ela fazia todo o rastreamento dos navios e a partir de radares. Então, a tecnologia para o GPS existir foi Gladys West que construiu. O time dela, ela tem a mão dela nisso, né? Tinha a mão dela nisso. Esse aqui eu agradeço demais, gente. Olha só, quando a gente joga online, não tem como pausar, né? Mas se o jogo é de história, a gente pausa. Está estressada porque não está conseguindo passar daquela missão. Aí pega uma água. E eu agradeço muito a Gerald Lawson,
porque foi ele que inventou o botão de pause, certo? Além disso, ele criou uma empresa de cartuchos e usar cartuchos em console, ter console de videogame, foi ele também que inventou, certo? E, por fim, se na pandemia a gente pôde falar e ficar perto das pessoas que a gente ama e trabalhar de forma remota, foi por causa de Marian Crook, certo? Que hoje é engenheira no Google e leva a tecnologia para países emergentes, como Brasil, Índia, China, e por aí vai. Então, todos os seres humanos possuem vieses. Eu possuo viés. Vocês possuem também. E não é porque eu sou uma pessoa gorda, preta, nordestina, bissexual e mulher que eu não tenho viés. Eu também tenho. Certo? E as tecnologias reproduzem o que os seres humanos são, o que a sociedade é, o que constitui as nossas relações sociais. E aí, nesse momento de entender como não reproduzir esses vieses e não trazer, né? Imagina que é uma sala, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, e a maioria disse que não imaginou talentos pretos para essas tecnologias inovadoras. Imagina isso em alta escala, como é hoje o alcance das tecnologias, de forma global, em massa, em alta escala. E aí, eu falei de racismo estrutural, mas tem sexismo, capacitismo, xenofobia, LGBTfobia, etarismo, classismo, transfobia, gordofobia e muitas outras opressões e crimes contra populações que são minorizadas e marginalizadas e invisibilizadas, né? E como é que as tecnologias podem aumentar ou diminuir esses riscos e esses crimes? Então, qual que é o papel da tecnologia responsável nesse contexto? Eu vou começar a trazer agora algumas aspas, alguns quotes, porque são conceitos novos que estão sendo desenhados. Como eu falei, eu convido a todas vocês a trocarem comigo, me chamar, conversar mais, ler sobre esse assunto, pesquisar. Vou deixar no final muito material, inclusive os materiais em que eu tirei essas aspas, certo? Então, o objetivo da tecnologia responsável é a gente promover o debate de como garantir que riscos e implicações sociais da tecnologia sejam avaliados adequadamente e incorporar valores de privacidade, empatia, equidade e inclusão em soluções de tecnologia. E o que é, né, tecnologia responsável? É um termo novo, né, onde o time da Totorx, que é a empresa que eu trabalho, tem trabalhado bastante nesse conceito, em como pegar as boas práticas que a gente tem no dia a dia e que a gente aplica no mercado, nas nossas clientes e no nosso dia a dia. E como que a gente pode convidar todo o ecossistema para refletir sobre isso, sobre tecnologia responsável. E é a consideração ativa, e eu vou dar ênfase nas palavras que são primordiais para que vocês consigam entender esse conceito. Ativa de valores, consequências não intencionais e impactos negativos de tecnologia. A tecnologia responsável inclui uma ampla variedade de vozes no processo de adoção e implementação e busca administrar e mitigar os potenciais riscos e danos a todas as comunidades afetadas por tal tecnologia. E aí, eu trouxe algumas lentes, né? Porque o que é esse conceito? Na prática, como que eu consigo continuar estudando, pesquisando e colocar em prática no meu trabalho tecnologia responsável? Se eu sou dona de uma empresa, se eu sou pessoa desenvolvedora, se eu sou líder de tecnologia. Então, eu trouxe algumas lentes
do que significa, mas, como diz no último tópico, eu tinha aqui uma luzinha, mas eu não sei fazer. Como diz no último tópico, essas lentes devem se ampliar. A gente precisa continuar esse debate para identificar muitas outras lentes aqui. Tudo bem? Então, acessibilidade e design inclusivo em produtos digitais, redução do impacto ambiental. E aí, quando eu falo de meio ambiente, hoje, a indústria de tecnologia, ela se compara na emissão de carbono a, por exemplo, a indústria de aviões. Né? Tudo que a gente faz, nossa infraestrutura de nuvem está emitindo carbono. A gente está conseguindo medir e reduzir e mitigar esses impactos? A gente tem que ir além do cumprimento de regulações como a LGPD. A gente tem que mitigar vieses algoritmos e do uso de IA. E aí, não é só a pessoa que está fazendo o algoritmo, não é só o time que está ali codificando, mas os times que pensam em negócio, esses times precisam entender qual o impacto social que aquela tecnologia vai gerar, sei lá, do outro lado do mundo. Porque hoje nossas tecnologias têm alcance global, têm alcance em massa. Então, a gente precisa mitigar esses riscos e entender se haverá impacto negativo para alguma comunidade. Certo? Então, a mitigação de exclusão digital, privacidade, segurança e transparência de dados. Essa daqui a gente ouve falar muito, né? É um dos tópicos que a gente ouve falar muito. Ampliação de vozes diversas no time de tecnologia e educar e envolver todo o ecossistema. O que significa dizer isso? Que quando vocês saírem daqui, eu quero ver, né, me marquem, todo mundo levando essa pauta para dentro dos seus negócios. Todo mundo levando essa pauta para dentro dos seus times, para dentro das soluções, para dentro das linhas de código, para dentro das pesquisas de design que vocês fazem. Certo? E aí eu trouxe alguns números aqui, que foi de um estudo que foi feito pela MIT Technology Review, em parceria com a ThoughtWorks, que foi a pesquisa O Estado da Tecnologia Responsável, onde, dentre alguns países, mais de 500 lideranças de altos executivos, pessoas executivas, dessas pessoas entrevistadas, 73% entende que o uso responsável da tecnologia se tornará tão importante quanto os fatores comerciais, financeiros, ao tomar decisões tecnológicas. E aí eu dou um exemplo para vocês. Quando a gente descobre que alguma marca que a gente gosta muito está envolvida num escândalo, qual a primeira coisa que a gente faz enquanto cliente? A gente boicota, a gente deixa de consumir, certo? A gente, enquanto talento de tecnologia, se a gente descobre que uma empresa que a gente estava fazendo um processo seletivo, o que a gente faz? A gente busca empresas em que a gente esteja alinhado com esses princípios e valores. É a nossa marca pessoal que está em jogo também, certo? Então, ser consciente e estar à frente, não em apenas reagir, mas de pensar de forma responsável para a criação de tecnologias, traz benefícios que são tangíveis para o negócio. Assim como já saiu pesquisa de que diversidade gera lucro, pensar responsavelmente sobre soluções tecnológicas gera também. Você melhora a percepção da sua marca, você melhora a sustentabilidade e você tem maior aquisição e retenção de clientes e talentos. E esse é um dado dessa pesquisa, tá? No final tem um link para vocês. Podem tirar foto. E aí, o que é que sua empresa tem a ver com isso? O que é que você, profissional de tecnologia, tem a ver com isso? Aí eu trouxe alguns casos, né, alguns usos de caso, que eu acabo tendo no meu dia a dia com o meu time. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Hoje eu estou atendendo uma cliente que é líder na sua área na América Latina. E eu sou back-end, me especializando em nuvem. Então, em vários momentos, eu preciso criar tabelas de bancos de dados.
E eu não espero a liderança me dizer, você está realmente persistindo dados que realmente importam? Porque acabou esse negócio de guardar dado sensível e dado que você não precisa. Primeiro, porque você consome de recursos naturais para guardar esses dados. Segundo, porque existem leis de transparência e de privacidade de dados que você precisa assegurar para a sua pessoa usuária. Certo? Então, um caso de uso para pessoas desenvolvedoras, na hora de criar tabelas. Tudo bem? Outro caso de uso, logs. Logs com dados sensíveis. Esses dados não podem estar sem máscara. Precisam estar mascarados. Já deve estar lá, dentro da biblioteca que você usa, dentro da solução de nuvem que você usa, você precisa considerar. Dados sensíveis não precisam ser persistidos, e no caso de forem persistidos, eles não podem ficar na mão. Dados de produção não podem ficar na mão das pessoas desenvolvedoras. Nem aceite esse acesso, certo? Então, enquanto tecnologistas, esse é um papel nosso também, ficar atento a tudo isso. E aí, quando a gente fala de diversidade, né, já te falei das minhas interseccionalidades, né? Preta, gorda, nordestina, mulher e bissexual. E aí, eu trabalho com uma pessoa surda, tem outras pessoas pretas no meu time, eu tenho uma liderança que é mulher, e esse é só um recorte, é só o meu time. Tem vários outros times, porque faz parte de uma tecnologia responsável, vozes diversas na construção de tecnologias, para que a gente tenha uma mitigação de vieses, certo? Como eu disse, todo ser humano tem viés, até aqueles que são oprimidos pela estrutura da sociedade. Então, quanto mais vozes diversas, mais a gente consegue mitigar esses riscos, certo? E tem outro caso que é de acessibilidade, né? Se eu tenho uma pessoa surda, eu preciso aprender Libras. Eu preciso me comunicar com essa pessoa surda no meu time. E, além disso, a gente tem outros olhares agora. Tanto que a gente teve recentemente um caso de uma pesquisa para a criação de um protótipo e passou, era um aplicativo para mobile, Android, iOS, e passou pelo time. E aí, será que as consultoras, as pessoas que utilizam, né, nosso aplicativo, será que elas não utilizam dando aquele mais no Zoom? Porque a faixa etária das pessoas que utilizam o nosso aplicativo, a gente precisava se preocupar. E, através das pesquisas, a gente identificou que sim. E não tinha essa parte do protótipo mostrando. Então, são pequenos detalhes que a gente, enquanto time de tecnologia, quando a gente fica atenta, quando a gente envolve todo mundo, não é uma área de responsabilidade, de tecnologia responsável. São todas as pessoas envolvidas nesse processo. Inclusive, a gente, enquanto pessoas usuárias de tecnologia, eu gostaria muito de trazer esse debate. Pensem de forma crítica. Será que o boom dessas IAs generativas, né, como que utilizar de forma irresponsável essas tecnologias? É muito importante a gente pensar de forma ativa, de forma crítica, para mitigar esses riscos, certo? E aí, vale vocês pensarem, né? Quais outros casos para privacidade, segurança, transparência de dados, vale vocês pesquisarem. Eu trouxe alguns do meu dia a dia, que eu acho que é bastante legal de contar, porque às vezes a gente não se toca, mas os pequenos detalhes, com responsabilidade, a gente faz muita diferença. E aí, algumas aspas que eu falei para vocês, né? Então, formar equipes inclusivas nos permite trazer diferentes perspectivas para tudo que a gente cria, além de pensar criticamente sobre as implicações econômicas e sociais. A infraestrutura contra violações de privacidade e segurança. O objetivo é tornar a segurança e a ética não apenas uma resposta, mas um princípio evidente em tudo que a empresa faz. Contribuir para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que é criar infraestrutura e inovações que não são apenas funcionais e eficazes, mas inclusivas e sustentáveis. E, por fim, fazer a coisa certa será fundamental para que organizações permaneçam competitivas e promovam a fidelidade de clientes. Então, esses são os materiais. As aspas, podem tirar foto, tá? Para vocês pesquisarem depois. Todas as aspas que eu usei aqui faz parte desses 4 materiais. Um deles, inclusive, em parceria com o MIT Technology Review, certo? E vale muito a pena ler. Ali no playbook, a gente tem, inclusive, frameworks, propostas de dinâmicas para serem feitas com os times, para a gente ser convidado a refletir sobre esse tema e agir. Agir, debater e colocar em ação, certo? E cada vez mais pesquisar e entender mais sobre esse tema. Podem continuar tirando fotos. Eu prometi para a LocalWeb que eu ia deixar aqui um monte de referência para vocês continuarem estudando e se aprofundando. Alguns livros que eu gosto muito, que fazem esse diálogo entre tecnologia e sociedade. 2 pessoas que eu admiro muito também, para vocês seguirem, para vocês se inteirarem mais sobre esse tema. Certo? Uma delas brasileira, Nina da Hora. Então, sigam, acompanhem e busquem entender mais como a gente tem feito esse trabalho. Para que a tecnologia responsável não seja só um conceito, mas seja uma ação no nosso dia a dia. Beleza? Muito obrigada. Vamos acordar, né? Vamos aplaudir. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tem 1 minuto. Alguém quer fazer pergunta? Tem pergunta aí, cadê? Uma coisa interessante, tu falou que é de Alagoinhas, né? De Alagoinhas. Tem uma amiga minha que é de Nova Soure. Ali, ó, a Ana. Depois vocês conversam aí. Uma galera da Bahia aqui. Cadê a pergunta, pessoal? Tinham levantado a mão. Lá, aqui, ó, muitos lugares. Olha aqui. Aqui levantou primeiro por uma questão de 2 segundos. Oi, sou Silvia Coelho, fãzona da Simara. É um prazer estar aqui e fazer essa pergunta. Simara, eu acompanho sua trajetória há muito tempo. E essa é a primeira vez que eu assisto essa palestra. E eu acho assim, que você teve essa mudança de conteúdo para compartilhar. Eu quero saber, assim, você falou que te motivou, mas eu queria entender um pouco mais o quanto que isso está sendo aceito, vamos falar assim, não é? Assim, o quanto que isso é desafiador para você trazer esse tema como uma cientista, tecnologista, né, uma mulher negra, o quanto isso tem sido desafiador para você. E é importante, muito importante. Parabéns. Obrigada, meu amor. Te amo. Obrigada por estar na primeira fila. Eu também estou sempre na primeira fila por você. Eu acho que deu para perceber o quanto eu engasguei, né? Quando eu comecei a falar dos dados. Deu para perceber o quanto eu engasguei quando eu coloquei a foto dos meus pais. Então, acho que o maior desafio é esse. Eu sair do protagonismo da dor e estar no protagonismo da solução. Sabendo que muitas pessoas da minha comunidade estão sofrendo, sabe? Então, o maior desafio para mim é esse. E me funciona muito estudar. É um tema que provavelmente eu vou continuar estudando e pesquisando muito, porque eu estou amando. E eu acredito que meu papel é esse. Enquanto tecnologista, eu estou lá entregando software, mas se eu puder falar para cada um de vocês o quanto o impacto de tecnologia na sociedade pode fazer a diferença, eu vou fazer isso, sabe? Sim, é a primeira vez dessa palestra. Percebeu, né? Estou muito orgulhosa. Alô. Oi, Si. Dan Vitoriano. Parabéns aí. Mais uma vez a gente acompanhando sua jornada. Eu queria que você explicasse um pouquinho do papel da ThoughtWorks em toda essa tua trajetória. Você vem, como você falou, de uma transição, você era de outra área, e logo você teve uma oportunidade de cair numa empresa como a ThoughtWorks, que muita gente talvez não conhece, mas ela traz essa representatividade, essa diversidade, como poucas empresas de tecnologia conseguem fazer no mundo, né? Se você puder vender aí um pouquinho o peixe da ThoughtWorks para a galera. Dan, meu querido, sempre também na primeira fila por você. Obrigada por isso, viu? Eu amo vocês demais, sério. Dan, que eu conheci na ThoughtWorks, né? Já foi minha amiga de trabalho.
O papel da TOTWORKS foi que, quando eu comecei a procurar emprego durante minha migração de carreira, eu pensei assim, eu quero uma empresa que valorize pessoas em início de jornada, uma empresa que tenha boa remuneração, né, era importante para mim, e que tenha um programa explícito de diversidade e inclusão. Eu queria muito isso, porque, gente, eu venho de bolhas que me amam muito. E a minha comunidade, a gente já viu esses dados. É muito complicado. Então, eu aprendi a programar em comunidades de pessoas pretas. A Nina Silva estava aqui no outro palco. É minha mãe, mentora de carreira. Primeira vez que eu dei meu Olá Mundo foi num programa dela, que foi o Africa Tech. Depois eu fui para a Reprograma, que é uma comunidade de mulheres. Então, eu queria continuar na minha bolha, que era uma empresa parecida com as comunidades da qual eu faço parte. Então, esse é o papel da TOTWORKS para mim, sabe? Obviamente é uma empresa. Toda empresa erra, assim como todo ser humano erra. Mas é muito importante entender que a empresa na qual eu faço parte, ela está refletindo e agindo intencionalmente para errar cada vez menos, sabe? Então, o programa que eu entrei foi um programa de entrada, né, para pessoas, que é o TOTWORKS University, com a turma 100% preta, eram mais de 90% de mulheres pretas, com pessoas LGBTs pretas também, de vários lugares do Brasil. Então, a TOTWORKS tem esse papel na minha carreira, sabe? Eu sei que é só o início, assim como tem de outras pessoas que eu conheço também. Mas, obrigada, Adão, pela pergunta. É isso, né, time? Quem quiser conversar... Tem mais uma? Peraí, ó. Oi. Meu nome é Ana Carolina e, primeiramente, eu queria parabenizar pela palestra, foi incrível. E quando você comentou que era de Alagoinhas, o Pô que me chamou para vir aqui, falei, cara, eu sou vizinha dela, eu tenho que fazer uma pergunta para essa garota. Aí ele falou que ia me apresentar e tal. Enfim, a pergunta é, o mundo da tecnologia se abriu para ti, você teve a oportunidade de ter acesso a tudo isso depois que veio para cá ou lá? Porque eu morei na Bahia por 16 anos e eu acredito que todos os meus colegas do ensino fundamental e médio lá, pouquíssimos tiveram acesso à área da tecnologia, seguem um ramo totalmente diferente. A gente tem pouca visibilidade para isso aí, as pessoas não notam tanto a galera de lá, quando se trata disso aí, de inclusão no mundo da tecnologia. E tem muito essa questão da capacidade. Sempre priorizado outros tipos de pessoa, pessoas de outros lugares e não de lá. Como aconteceu com você? Como você se sentiu? Gostaria de saber um pouquinho. Ai, bora Bahia, minha vizinha. Ai, obrigada pela sua pergunta. Gosto sempre levo a Bahia comigo para todos os palcos que eu vou. E sim, quando eu era criança, ninguém nunca me falou que eu poderia ser programadora. O que eu tinha era minha mãe dizendo, você vai ser o que eu não fui, você vai ter o que eu não tive. Então, ela já me abriu essa vontade de ir para o mundo e de crescer profissionalmente, sabe? Recentemente, eu participei de uma entrevista para a TV Cultura. Eu lembro que, quando eu era criança, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, eu assistia Cocoricó, Mundo da Lua. Então, esses programas que me faziam imaginar, que me fazia querer conhecer o mundo, sabe? Mundo da Lua, inclusive, assim. E aí eu tive a oportunidade de falar de internet nessa entrevista. Aí eu pensei, poxa, a Simarinha lá dos anos 90 deve estar muito orgulhosa. Ninguém disse que ela teria essa capacidade. Então, infelizmente, eu fui uma das pessoas que precisou sair da minha cidade, sair do Nordeste, para ter acesso à educação e mercado de trabalho. E eu espero que a gente, enquanto comunidade, eu estava conversando com um pouco isso na hora do almoço, que a gente consiga ir para o Nordeste, para o Norte. Alô, Silvia! Que a gente consiga ir para o Norte, para o Nordeste, para entender que globalização está aí, né, gente? 2023, sabe? O trabalho remoto está aí. E que a gente consiga levar e descobrir esses talentos que estão lá. Porque essa galera é muito talentosa, né? Obrigada pela pergunta. E muito acolhedora como comunidade, né? Pessoal, salva de palmas aqui para nossa querida. Obrigada, gente! Sensacional.